prosseguindo no estudo de história de Israel. Estamos estudando Israel nos dias do Novo Testamento e estamos estudando a figura de Herodes, né? Um homem muito importante pelo lado de edificações, de desenvolvimento de Israel, desenvolvimento social. Jerusalém era uma cidade rica nesse período, ele construiu muitas outras cidades, como a cidade de Cesareia, uma cidade de cultura grega, inclusive com esportes olímpicos, uma série de coisas. Então tinha um lado do desenvolvimento social da Judéia, principalmente de Jerusalém, ok? Mas por outro lado nós estamos vendo que o governo do homem ele tem um lado muito mal, que ele persegue os israelitas que têm direito ao trono, em especial os macabeus que haviam governado Israel. Bom, então, antes de nós falarmos da perseguição ao menino Jesus, que é o item 4, que nós vamos estar falando agora, eu coloquei um resumo aí para vocês dos acontecimentos mais importantes que nós estudamos até agora, para entendermos bem esse conteúdo. Primeiro, lá no ano 63 a.C., a Judéia, ela ficou sob governo romano, ou seja, os romanos começaram a dominar a Judéia, tá ok? Ainda no ano 63, Antípatro se torna administrador da Judéia, porque eu coloquei esse ponto como memória, foi algo importante que eu falei para vocês. Antípatro era o pai de Herodes, tá bom? Os macabeus haviam dominado a região da Idumeia, de onde era Antípatro, tá ok? E obrigou os idumeus a se converterem ao judaísmo e a praticarem o judaísmo. Bom, isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim porque, olha, Antípatro, ele se tornou um falso convertido, ele era obrigado a se converter, né? Mas ele acabou entrando para o governo da Judéia, agradando os romanos, e nesse período que os romanos se tornam senhores da Judéia, quem começa a agradar ainda mais os romanos e colocado num local de destaque? Antípatro. E aí Antípatro vai começar a favorecer. Olha, em 47 ele pegou o seu filho Herodes, que ainda era um adolescente, e colocou ele como tetrarca da Galileia, ok? Ou seja, o fato dos judeus obrigarem os edomitas a se converter ao judaísmo já está trazendo um problema grande, tá ok? 10 anos depois, no ano 37, Herodes se tornou governador da Judéia. Bom, aí ele já se torna, então, o governador da parte principal, a principal cidade daquela região, que era a cidade de Jerusalém. Bom, no ano 40 ocorreu uma guerra civil em Roma. Ainda no ano 40, os partos, eles invadiram a Judéia, e Hircano II, que era um macabeu, né, ele foi deposto, mas Herodes, ele acaba, com a ajuda do exército romano, claro, ele consegue expulsar os partos da Judéia e vai se tornar rei da Judéia. No ano 30 morreu Cleópatra, é uma personagem importante nesse período, né, até porque ela tentou se envolver com Herodes. Ainda no ano 30 morreu Hircano II, o macabeu, e nesse ano Herodes fez uma grande edificação, que foi a edificação da fortaleza de Massada, que será a última resistência dos judeus na revolta contra Roma, lá no ano 70. Nós vamos estudar esse ponto. No ano 29, Herodes ordena a morte de sua esposa favorita, porque, lembre-se, ela era descendente dos macabeus. Então, ela teria, vamos dizer, direito ao trono, ou um filho que ela gerasse teria direito ao trono. E Herodes queria acabar com os macabeus e com essa possibilidade de alguém que tem direito ao trono. Isso é importante para nós entendermos por que os descendentes de Davi, nos dias do Novo Testamento, eles viviam escondidos, como José. Porque se Herodes descobrisse, ele matava, porque esse então é que tinha direito ao trono mesmo, né?
ok? Mais até do que os macabeus. Então eles viviam escondidos. Até o trabalho que eu passei para vocês sobre Hilel, aquele grande sábio desses dias, a história judaica diz que ele seria um descendente de Davi, mas viveria escondido, ou seja, ele não declarava isso por medo de Herodes. Bom, não é comprovado, mas existe essa possibilidade. Bom, no ano 28 houve uma peste em Israel. Quando nós estudamos essa peste, vocês viram que até alguns colocaram como sendo um juízo divino pelo que Herodes havia feito com a sua esposa favorita, e a descendente dos macabeus, né? No ano 16 a.C., Herodes deu início da reforma do templo. Herodes iniciou a reforma do templo. Normalmente, assim, alguns falam em construção de um terceiro templo, mas, na verdade, ele reformou o templo porque diz que, inclusive, o sacrifício nunca foi interrompido. Então, quer dizer, aquele templo, ele estava trabalhando num outro templo, ampliando, mas o templo original estava ali. Ok? No ano 15 ele construiu o Heródio, nós estudamos sobre ele, aquele palácio, né, no alto de uma montanha, e depois no ano 13 ele edifica a cidade de Cesareia, que é uma cidade de cultura grega, onde vem os esportes olímpicos, shows, animais da África, né, algo que atraía pessoas de condição financeira que gostavam de apostar, mas até Flávio Joséfo critica, aquilo não era comum para os judeus, né? O judeu normalmente não queria estar envolvido com esse tipo de esportes olímpicos, até porque a experiência dizia que aqueles esportes eram dedicados aos deuses gregos. Então, por isso, os judeus não gostavam, mas Herodes, pensando só no desenvolvimento social, na riqueza, ele então construiu essa Cesareia, claro, colocou o nome em homenagem ao César, né? Bom, e agora então nós vamos chegar no ano 4, que é o ano do aproximadamente o ano do nascimento de Jesus. Por quê? O normal seria dizer que Jesus nasceu no ano 1 da era cristã, ou seja, ele nasceu e começou a contar a era cristã. Só com uma pausa para explicar, uma pausa aqui na história de Israel, porque a Igreja Católica, quando ela foi organizar o calendário, ela procurou identificar a data do nascimento de Jesus. E ela identificou essa data baseado no calendário que ela usava na época, que era o calendário da fundação de Roma, e ela colocou lá como o ano 753 da fundação de Roma. E ela então refez toda a história contando tudo a partir do nascimento de Jesus. Só que depois eles descobriram um erro. Jesus não teria nascido no ano 753 da fundação de Roma. Jesus teria nascido no ano 749. E por que eles encontraram esse erro? Porque eles foram olhar os documentos reais e descobriram que Herodes, ele morreu nesse calendário que a Igreja Católica estava fazendo, nesse calendário, quando comparado com o calendário romano, Herodes teria então morrido 4 anos antes da era cristã. Só que, na verdade, nós sabemos que Herodes morreu depois que Jesus nasceu. Então, por isso é reconhecido um erro nos calendários, e assim todas as datas. Então nós dizemos, na verdade, então Jesus nasceu 4 anos antes da era cristã, ou 5 anos antes da era cristã, já que Herodes morreu 4 anos antes da era cristã. Ok? Então a data normalmente assumida é essa. 4 anos antes da era cristã seria então o ano do nascimento de Jesus. E acredita-se que ele viveu 33 anos, então por isso ele teria morrido no ano 29 da era cristã. E agora então em 2029 vai fazer 2000 anos da morte de Jesus. Ok? Bom, então o número 4 do nosso material didático, ele diz a perseguição ao menino Jesus. Bom, eu coloquei aí o texto de Mateus, que é nosso conhecido, né?
mas ele é um grande documento desses dias do Novo Testamento, né? Mas por que isso é importante? Porque os judeus, quando eles vão estudar a história deles, eles passam por diversas fases do período dos profetas, né, de escritos diversos, tá ok? Mas quando chega nos dias do Novo Testamento, eles fazem uso também dos escritos do Novo Testamento, porque aqui são citados sumos sacerdotes, são citados reis, períodos realmente que ocorreram na história de Israel, ok? Então, eles inclusive fazem uso do texto da Bíblia. Então, na história de Israel é normal usar também a Bíblia, porque ela é um documento para a história e para os judeus, ok? Bom, então, Mateus capítulo 2, versículo 1 nos diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Bom, então, primeiramente, quem seriam esses magos? Tá ok? Quem seriam esses magos? Estamos agora na página 42 aí do arquivo que eu disponibilizei para vocês. Esses magos, nós acreditamos, não eram magos comuns, que, vamos dizer, feiticeiros, ok? Mas provavelmente eram pessoas que vinham da região da Babilônia, que fica mais ou menos ao oriente, ok? De Canaã, tá certo? Quem sai de Canaã e vai para a Babilônia, vai para a Mesopotâmia, né, ele faz até a meia-lua do crescente fértil, né, ele sobe para a Síria e ele desce para a região da Babilônia, para a Mesopotâmia. Então ela fica ao Oriente, né? Então, esses magos que vieram do Oriente, onde era o Oriente para Israel? Era a Mesopotâmia, Arábia e Mesopotâmia, ok? Então, provavelmente eles vieram da Mesopotâmia, onde, por exemplo, Daniel, ele viveu como mago. Sendo que quando você lê o livro de Daniel, você observa que Daniel ele faz uso de um nome, um termo para identificar Deus, que não é tão comum nos outros livros, que é a expressão Deus dos céus. Deus dos céus. Você vê diversas vezes ele falando em Deus dos céus. Por quê? Porque os magos da Babilônia consultavam as estrelas. E Daniel com isso, ou seja, consultavam os céus, né? As estrelas dos céus. E Daniel, ele estava dizendo que ele consultava um Deus que era o Deus dos céus, ou seja, o Deus dessas estrelas. Era isso que ele estava dizendo. Então, como Daniel, ele inclusive continuou na Babilônia, ele continuou agindo como homem de Deus. Então, ele tinha esse título de mago, mas, claro, tudo que ele falava, que ele revelava, ele então consultava o Deus das estrelas, o Deus do céu. Okay? E esses homens, vindo do Oriente, eles vieram daquela região. Eles vieram da Mesopotâmia. Ok? O versículo 2: E perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Bom, primeiramente, vamos entender. Mesopotâmia, Babilônia, Daniel e muitos israelitas ficaram lá naquela região. Mas ao Oriente também, a Pérsia, podemos colocar, ela também tinha muitos judeus. O exemplo de Esther. Na Mesopotâmia, por exemplo, em Nínive, na Síria, tinham também muitos judeus, aqui muitos israelitas. Estamos falando de judeus, mas preferi falar de Israel, porque tinham pessoas de outras tribos, né? Porque judeus passou a identificar mais a religião e a Judéia, ok? Mas tinham israelitas espalhados pelo mundo todo, ok? O mais provável é que esses homens fossem até israelitas que viviam na região, né, da Babilônia, como Daniel, ou alguém que seguiu a religião dos israelitas, ok? E agora, ele, acreditando na vinda do Messias, ele vem procurar. Haviam outros países que seguiam a religião da Judéia, assim, de forma voluntária, né? Porque nós falamos aí que os macabeus obrigaram os edomitas a seguir o judaísmo, a religião dos judeus, né? O judaísmo. Mas nós temos casos, sim, tem a história
da Etiópia, que inclusive até hoje eles seguem a religião judaica, seguem o judaísmo, eles se dizem descendentes de Salomão. Nós vamos encontrar um homem dessa região, da Etiópia, né, vindo a Jerusalém e encontrando, né, com Filipe. E Filipe evangeliza ele, batiza ele. Aquele homem, a região que ele veio é da mesma região onde vivia, segundo a história judaica, o filho de Salomão, que ele teria tido com a rainha de Sabá, né? Naquelas confusões que ele se envolvia, ok? Então, pode ser uma pessoa vindo desses que se converteram, tá bom? Vamos dizer, segundo a história, quando Salomão ficou sabendo do seu filho, ele enviou sacerdotes, enviou até uma cópia da arca e enviou sacerdotes para ensinar a lei ao seu filho e também ao povo que vivia naquela região. Então poderiam ser pessoas que tivessem se convertido ao judaísmo, né? Isso era comum, porque a religião judaica, ela era uma religião diferente das outras religiões. As outras religiões, é sabido, eles normalmente tinham algum sacrifício de criança passar pelo fogo, né? Tinha alguns sacrifícios que envolviam o corpo humano, né? Que eram coisas ruins. Okay? E sacrifício de pessoas, isso era comum. Isso era comum. O povo chamado fenício, que habitava ao norte de Israel, era um dos que mais se destacavam, né? Ali na toda a região entre os cananeus, tinha o culto a Moloque, que era normalmente uma criança consagrada a Moloque. Eles faziam uma fogueira, estava lá em brasa viva, ia lá, encostava a criança lá, né? A criança, quer dizer, claro, era uma dor terrível, só que essa criança iria sofrer, chorar por um mês. E eles diziam que aí quando essa criança crescia, ela acabava se tornando líder, por exemplo, de um bando de pessoas que queriam roubar, matar, né? Por quê? Ele chegava, tirava a camisa e mostrava, olha aqui, eu fui consagrado a Moloque quando criança. E aquilo gerava um medo na população. Então os ladrões respeitavam ele e ele acabava liderando, vamos dizer, pessoas, se tornando um grande líder. Era assim que esse povo acreditava. Então a religião de Israel era diferente. Foi por isso que Deus ensinou a Abraão que ele não precisaria sacrificar o seu filho. Ele teve o resultado que ele queria. Abraão manifestou fé, porque ele disse, olha, se em Isaac vai ser feito a minha descendência, e Deus agora pede para eu sacrificá-lo, Deus pode trazê-lo à vida de novo. Essa foi a conclusão de Abraão, como o autor aos Hebreus interpretou, né? Ok? Então, esses que chegam e perguntam onde está aquele que é nascido rei dos judeus, pode ser um desses. E dos muitos que se convertiam. Durante o ministério de Jesus, nós temos gregos vindo, se aproximando de Jesus, e tinham, às vezes, que se aproximavam de outros profetas, pessoas que procuravam profetas de Deus vivendo na terra de Canaã, tá ok? Mas nós não temos como saber exatamente quem são esses. Nós não sabemos nem se eles eram reis, porque vocês vão observar que o texto não chama eles de reis, o texto chama eles apenas de magos. A Igreja Católica criou a tradição de que eles eram reis, tá bom? Mas em nenhum local chama eles de reis. Eles até utilizam alguns textos do profeta Isaías, falando que os reis trariam presente, mas a profecia de Isaías é sobre o milênio e não sobre o nascimento dele. Okay? Esses aqui não são chamados de reis, mas a Igreja Católica criou a tradição, e criou a tradição até que eram 3. Nós não sabemos também quantos eram, porque observe, o texto diz, né, que uns magos vieram do Oriente. Quantos eram? A Igreja Católica criou a tradição de que eram 3, e teria descoberto até o nome deles, Gaspar, Belchior e Baltazar, eu acho que é isso, né? Então, mas nós não sabemos quantos eram, nem se eles eram reis, ok? E de onde eles eram, também não temos como saber, mas coloquei essas possibilidades para vocês. O Oriente seria da região da Pérsia,
seria da região da Mesopotâmia, de onde Abraão saiu, onde Daniel esteve, onde os israelitas estiveram vivendo durante 70 anos no cativeiro babilônico, e na Pérsia também, onde eles ficaram lá depois do cativeiro babilônico, como Esther. Os israelitas se desenvolveram em todas aquelas regiões e cresceram muito, né, enriqueceram. Tanto que nos dias de Herodes, eu falei para vocês, uma das fontes de riqueza de Herodes era a grande peregrinação que ocorria até Jerusalém. Porque os judeus estavam espalhados pelo mundo como nenhum outro povo estava. Há pelo menos 700 anos eles estavam lá escravizados pelos assírios. Depois, 600 anos estavam escravizados pelos babilônios. Alguns voltaram, mas alguns continuaram. E assim, esses judeus estavam constantemente viajando para Jerusalém. E aí ocorria hospedagem, comércio, e a cidade ia enriquecendo. Ok? E Herodes ele vai fazer uso disso. A reconstrução ou restauração do templo vai ser uma estratégia, porque vai aumentar ainda mais a peregrinação e vai aumentar ainda mais a riqueza desse homem ambicioso, ok? Então, importante, nós não sabemos quantos eram esses magos do Oriente, não sabemos se eram reis, não sabemos qual a origem precisa deles, tá bom? Mas certamente eram homens magos como Daniel, que consultava o Deus das estrelas. Tá bom? Ele sabia de alguma profecia e eles viram esse sinal. E é interessante Deus mostrar esse sinal, e vamos interpretar também esse sinal, eles chamavam de estrela, ok? Ele procura o rei dos judeus, eles dizem, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ok? Bom, que estrela é essa? Havia profecia de que o Messias viria, ok? E ele seria como uma estrela. O estranho é um dos locais onde tem essa profecia com Balaão, né? Ok? Mas havia a profecia de que Jesus viria, o Messias seria como uma estrela. E eu digo, o que era estrela para o povo daquela época? Olha, tudo que iluminava no céu para eles era estrela. Por exemplo, os planetas, o que nós chamamos de planeta hoje, para eles eram estrelas. Só eram estrelas diferentes, que tinham um movimento diferente, porque os planetas, eles têm um movimento no céu diferente das estrelas, ok? Mas para eles tudo isso era estrela, tanto que o termo planeta é na verdade um nome que eles deram a essas 5 estrelas, no entender deles, esses 5 planetas que eles conheciam. Ok? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E o que significa planeta? Significa errante. Porque essas estrelas, no linguajar deles, elas têm um movimento que não segue o padrão do movimento do universo. Para você poder entender de uma maneira simples, se você ficar olhando para o céu, todo dia você vai ver as estrelas fazerem um movimento uniforme. Elas surgem e elas se põem, como o Sol. As estrelas fazem esse movimento. Mas essas 5 estrelas, eles diziam, ela faz um movimento diferente. Todas as outras fazem esse movimento uniforme. Essas 5 estrelas, elas vão para frente, de repente elas voltam, dão uma volta, vão para frente novamente, faz uma série de movimentos aleatórios no céu, né? Então, por isso foram chamados de errantes. Errantes é planeta. A palavra planeta significa errante. Então, para eles, tudo que aparecia no céu era uma estrela. E aqui o que nós temos, talvez fosse até um cometa, pode ser, ok? Que Deus estivesse usando um cometa, mas quando essa estrela for aparecer sobre uma casa, então já não parece ser, por exemplo, uma estrela que nós vemos no céu. Porque uma estrela que nós vemos no céu, não dá para você dizer que ela está sobre uma casa, sobre um local, né? Ou como a lua, não dá para você dizer que ela está sobre uma casa. Então, essa estrela, como essa luz que eles viram no céu, ok? Poderia ser um sinal que Deus estava mostrando para eles, que não era um sinal natural, né? Poderia ser uma luz no céu, e eles chamavam de estrelas. Agora, dificilmente seria estrela
na concepção que nós temos hoje de estrela. Estrela hoje, na nossa concepção, não, por exemplo, Júpiter não é uma estrela, para os antigos era, ok? Então, mas estrela na concepção que nós temos hoje não seria, porque essas estrelas, claro, não tem como você ter uma referência que ela está em cima de uma casa. Bom, no versículo 3 diz o seguinte: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Bom, vocês viram na história passada o que aconteceu. Quando o rei Herodes ele tinha qualquer contato com uma pessoa que tinha direito ao trono, ou descendente de Davi, ok? Ou descendente dos Macabeus, que chegaram a reinar por um tempo, normalmente ele mandava matar, ok? Era assim que o rei Herodes fazia, né? Então, quando aparecem pessoas dizendo, nasceu o rei dos judeus, quem era o rei dos judeus naquele momento? Era Herodes. Herodes não era judeu. Herodes estava ali por uma conveniência, acordo com os romanos. Mas o povo judeu não reconhecia ele como rei. Eu falei para vocês que tinha aqueles loucos, os chamados herodianos, que diziam até que Herodes era o Messias. Mas a grande maioria da população odiava Herodes pelas suas maldades, e não reconhecia ele de jeito nenhum como tendo direito ao trono. Então é claro que Herodes ele ficou perturbado, porque ele falou, eu vou perder o trono. Ele estava matando pessoas, mandou matar até filhos também, com medo de ele perder o trono. E agora diz que nasceu o rei dos judeus, ou seja, nasceu quem vai tomar o trono de Herodes. Okay? Nesse período Herodes já estava louco, né? Ele já estava assombrado por demônio, porque a história já diz que ele estava tendo atitudes, antes dele mandar matar a mulher que ele amava, que era descendente dos Macabeus, mas ele teve que matar. Por diversas vezes a história diz que ele vinha ou para matar ele, para matá-la, né? Ou para dar ordem para alguém matar, mas chegava na hora, na verdade ele a amava, ou seja, o homem era bipolar, né? Bipolar seria pouco para esse louco, ok? Bom, no versículo, toda Jerusalém ficou perturbada, porque sabia que normalmente esse homem ele mandava matar pessoas assim, por motivo nenhum. Você viu que ele chegou antes de ser rei da Judéia, governador e rei da Judéia, ele foi tetrarca da Galileia. Diz a história que a Galileia virou um paraíso. Mas por quê? Prendia um ladrão, ele mandava matar. Ele pegou as cadeias da Galileia e mandou matar todos os ladrões que estavam presos. E diz que os ladrões da região toda falaram assim, vamos roubar em qualquer lugar, menos na Galileia. Então o homem era mau, realmente assim matava por motivo nenhum. Então toda Jerusalém falou, esse homem vai começar a fazer maldade com o povo. E é o que vai acontecer, né? Versículo 4. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Uma pausa aqui para comentar algo importante com vocês. Bom, Jesus está nascendo, ok? Em 12 anos nós sabemos que Jesus virá e ele encontrará com um grupo de sábios. Pela história, Jesus com 12 anos, ele veio no templo então no ano 8 da era cristã. Nós só sabemos pela história, eu passei o trabalho para vocês, estou dando uma cola para o trabalho de vocês, tá bom? Que Hilel, o grande sábio daquela época, ele morreu depois que Jesus esteve no templo. Ele morreu, parece-me que no ano 12 ou 13 da era cristã. Então, quando Jesus esteve no templo, com 12 anos de idade, e dialogou e questionou os sábios, Hilel provavelmente estava lá. E junto com Hilel também um outro sábio que eu pedi para vocês pesquisarem, sobre Shammai. Esses dois provavelmente estavam aqui com Herodes, porque eles eram líderes das grandes escolas teológicas de Israel nesse período, nos últimos 20, 30 anos, ok?
eram as escolas teológicas, tanto que esse Hilel, ele é avô daquele Gamaliel que livra os israelitas, lá no livro de Atos, né, de serem mortos, né, conseguiu apaziguar a situação. Então, certamente, Hilel e Shammai estavam aqui nesse momento para interpretar as Escrituras, porque Herodes, ele fala, eu tenho que matar esse Messias, né, porque ele vem para tirar o meu trono, ok? E claro, a primeira coisa, ele vai crescer e algum dia ele vai tomar o trono, mas se essa notícia se espalhar aqui na Judéia, aqui em Israel, olha, vai crescer uma rebelião aqui tão grande que vão acabar lhe destronando. Esse era o medo dele, porque a esperança do Messias ele conhecia bem, porque como falso judaizante, né, falso convertido, ele ouvia as pregações de que o Messias estava por vir. Nós não sabemos a profundidade dessas pregações, já que, infelizmente, nesse período, os sacerdotes já não ensinavam bem a lei. Ok? Então, nós não sabemos todo o conhecimento, mas até pela profecia de Daniel, nesse período aqui, faltavam cerca de 33 anos para completar a profecia de Daniel sobre o nascimento do Messias. Porque Daniel falou, olha, desde a ordem para reconstruir Jerusalém, você vai contar 69 semanas, ou seja, transforma em 483 anos. Quando você pega o ano da ordem para reconstruir Jerusalém, que é o ano 455, quando você pega os 483 anos, você bate ali próximo do ano 29 da era cristã. Bom, se aqui eles estão, né, no caso do ano 4 antes da era cristã, ok? Quando Jesus está nascendo, então faltam cerca de 33 anos para se cumprir esse número de Daniel. Nós não sabemos se os intérpretes do Novo Testamento, se eles faziam uso dessa profecia de Daniel. Hoje nós sabemos, pelas 70 semanas de Daniel, que a morte de Jesus se cumpriu exatamente no ano que Daniel profetizou. No ano que Daniel profetizou. Na semana 69 o Messias seria tirado, seria morto. Okay? Talvez isso fosse falado nas sinagogas. Olha, faltam tanto tempo para a profecia de Daniel se cumprir. Faltam, por exemplo, faltam 50 anos, faltam 49. Talvez tivesse intérpretes de uma escatologia, né, lá entre os judeus, que fazia esse estudo da profecia de Daniel. Mas nós não sabemos, porque infelizmente, segundo a história, o estudo das Escrituras ele tinha sido muito reduzido, ok? A ponto de você ver, nos dias de Jesus, e depois você vê nos dias do Novo Testamento, no livro de Atos, o sumo sacerdote era um saduceu. Saduceu era uma seita que não acreditava na integridade da Bíblia deles, que é o nosso Antigo Testamento. Para os saduceus, por exemplo, o livro do profeta Isaías não era inspirado por Deus. O livro de Esdras, ok? Para os saduceus, só o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que eram inspirados por Deus. Como que um homem desse chega, né, ao cargo máximo do religioso de Israel? Então nós vemos que a situação era, infelizmente, assim, política e pouco religiosa. O sumo sacerdote, ele era o governador da Judéia, porque ele tinha como um cargo político, e também era o líder religioso do povo. Então essa mistura de política com religião não é boa. Quando Saul tentou fazer isso, ou fez isso porque ele sacrificou, Deus o puniu imediatamente. Então a mistura de política com religião não é boa. Não é boa. A religião da Babilônia nasceu assim. Nimrod, ele era o líder religioso, ele era também um imperador. Então, o melhor é que a religião esteja separada da política. O versículo 5, ele prossegue. E eles lhe disseram, onde vai nascer? Em Belém da Judéia,
porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque em ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Ou seja, segundo a profecia, o israelita, o Messias, ele nasceria nessa cidade de Belém, ok? Interessante, trazendo para os dias de hoje, nós vamos estudar mais à frente. Hoje a cidade de Belém, ela não pertence mais a Israel, ela está sob tutela da Palestina. Isso a cidade de Belém foi cedida no ano, acho que de 1995, tem que conferir depois, mas eu me lembro que eu vi na televisão na época o Yasser Arafat celebrando o Natal lá na cidade de Belém e dizendo: estou aqui celebrando o Natal de um palestino chamado Jesus, porque ele disse: se essa região pertence à Palestina e Jesus nasceu aqui, então Jesus é um palestino. Olha que absurdo, né? Mas hoje, isso mostra que hoje os israelitas nem olham para a profecia, senão eles não entregavam a cidade de Belém. Se eles olhassem para a profecia, eles não entregariam a cidade de Belém, porque segundo a profecia, o Messias vai nascer na cidade de Belém. Hoje, se o Messias nascer, ele nasce lá numa região que está sob o governo dos palestinos, ou seja, ele seria então registrado como um palestino. Bom, versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. Esse tempo aqui deve explicar por que ele manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Ok? Porque aqui eles falaram em algum tempo, que não foi descrito no texto bíblico. Ele perguntava: há quanto tempo essa estrela apareceu? E o texto bíblico não explicou, né? Mas como ele vai mandar matar os meninos de 2 anos para baixo, então a estrela talvez tivesse começado a aparecer para eles há 2 anos, como um sinal, ok? Eles vendo aquela estrela, vendo aquele sinal, eles seriam estudiosos das Escrituras, ou israelitas, ou discípulos de Daniel, ou discípulos do filho de Salomão, daquelas possibilidades, ou de muitos israelitas que continuaram vivendo pelo mundo e chegaram a fazer discípulos até reis. Podemos dizer que teve reis da Pérsia que chegaram a demonstrar uma conversão ao Deus de Israel. O próprio rei Ciro. O próprio rei Ciro, o livro de Esdras, quando Esdras descreve, Ciro fala que Yahvé, ele usa o nome de Deus, me deu os reinos da terra. Então, o fato dele usar esse nome de Deus indica uma conversão ao Deus de Israel, ok? Uma possibilidade de conversão. O versículo 8. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Ok? Bom, depois eles saem, encontram o menino Jesus, ok? Adoraram ele, trouxeram ouro, incenso e mirra. Talvez essa quantidade de presentes tenha levado os católicos a interpretar que seriam 3, por causa da quantidade de presentes, mas em nenhum momento o texto disse que eram 3. E agora o que Herodes vai fazer então? Ele vai acabar percebendo que ele foi enganado, porque Deus avisou os magos e eles saíram em outra direção, não foram falar para Herodes onde eles encontraram o menino. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 2, ainda no versículo 8. Vou só mostrar para vocês aqui, Mateus capítulo 2, versículo 8. Vamos ler, né? O versículo 9 que diz: e tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Observe como esse versículo não parece ser uma estrela normal. Aquela estrela,
ela, vamos dizer, apareceu para eles num determinado momento, ok? E essa estrela agora, quando eles estão caminhando, a estrela aparece novamente. Bom, alguns que dizem que seria um cometa, normalmente os cometas eles aparecem duas vezes. Eles aparecem uma vez quando ele passa pela Terra indo em direção ao Sol, ele dá uma volta no Sol e depois ele passa de novo pela Terra, se afastando do Sol. Então, da Terra normalmente se vê o cometa duas vezes. Eu estou só comentando isso porque alguns sugerem que seria um cometa. Nós não sabemos. E assim, não parece ser um cometa, porque um cometa ele é sempre visto por muitos dias. Se fosse esse cometa, ele passa indo em direção ao Sol, você o vê por muitos dias. E quando ele volta também, você o vê por muitos dias. Então, ele aparecer num determinado momento, ok? E aí desaparece e ele reaparece agora, exatamente quando eles, vamos dizer, saem da presença de Herodes e eles então estão vendo essa estrela e vão segui-la novamente para chegar ao menino Jesus. Okay? Então não é impossível que Deus usasse um cometa. Nós sabemos que lá para abrir o mar, Deus usou um vento oriental, é o que a Bíblia diz. Okay? Então Deus pode usar, pode ser um cometa também. Mas o fato dele parar sobre uma casa, o fato desse cometa, dessa estrela, como eles chamavam, reaparecer num momento específico, seria mais do que uma estrela como nós entendemos hoje, ou mesmo um cometa. Ok? Foi uma luz que eles viram, e como eu disse para vocês, toda a luz no céu eles chamavam de estrelas. No versículo 10, né, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, ou seja, estão revendo a estrela. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Esse ponto aqui que eu falei para vocês, a Bíblia não diz quantos eram, né? Quantos magos eram, se eram 2, 3, 4, 5, mas o fato deles apresentarem 3 presentes levou os historiadores, a Igreja Católica, a dizer que era Gaspar, Belchior e Baltazar. No versículo 12, e sendo por divina revelação avisada em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E novamente não fala qual a terra que eles vieram. As possibilidades, como eu coloquei para vocês, é a Mesopotâmia e a Pérsia. O mais provável, a Mesopotâmia, onde estava a Babilônia, onde estava Daniel, que era um mago. Bom? Era chamado de mago. Versículo 13. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga por que Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Bom, então esse texto aqui, para nós podemos comentar também, é interessante que existem livros apócrifos, e claro, um livro apócrifo nós não sabemos se é verdadeiro. Ele pode ser verdadeiro, como um livro que conta a história do Brasil, tá bom? Ele pode ser verdadeiro, mas pode ser falso. Então, um livro que conta uma história dessa do mundo antigo, esse livro ele pode ser verdadeiro, mas pode ser falso, pode ter histórias verdadeiras e histórias falsas. E nesse ponto aqui tem um livro que tem uma história bem interessante. Ele diz que Jesus Cristo, quando José e Maria, quando estavam, né, lá no Egito, e Jesus Cristo, eles chegaram no Egito e fizeram o quê? Eles tiveram que se hospedar. Foram se hospedar, e sem saber, eles teriam se hospedado ao lado de um templo, assim, da feitiçaria egípcia. Era o centro da feitiçaria egípcia, na história desse livro. Eu gosto de contar essa história, não dizendo que a história é verdadeira, claro, eu não vou fazer isso, afirmar que a história é verdadeira,
mas eu digo que a história é possível e eu acho até interessante, até bonita, né? Tá bom? Mas lembrando, é uma história apócrifa, é de um livro apócrifo. Então diz que José e Maria, quando chegaram no Egito, sem eles procurando uma estalagem, vamos ficar numa estalagem aqui, um local por 2 anos, eu procuro fazer por algum tempo, vou procurar fazer algum trabalho aqui, vamos vendo. E nessa estalagem, sem saber, ele se hospedou então ao lado de um templo que era o centro da feitiçaria egípcia. E disse que lá no templo da feitiçaria egípcia começou a ter um monte de problema, porque os deuses não apareciam, não vinham mais falar com os sacerdotes deles, aquelas possessões demoníacas, né? E aí o que ocorre? E aquele problema, e os demônios não se manifestavam mais, e aí chega um momento que diz que um demônio conseguiu se manifestar lá no templo e dizer que eles não estavam conseguindo vir naquele lugar porque o Deus maior estava ali naquele local, e aquela pessoa já começou a gritar e saiu correndo do templo. E quando ela saiu correndo, ela entrou no quintal da pousada, né, da estalagem onde José e Maria estavam. E diz que a roupa de Jesus, como que umas fraldas, né, estavam penduradas no varal. E quando o endemoniado bateu no varal, ele ficou liberto, né? E a história diz que aí ele conheceu Maria e ali ele aceitou Jesus, né? Então existe uma série de histórias assim. Essa história, como eu disse, a gente não sabe se é verdadeira, tá ok? Mas eu acho essa história bem interessante. Possível, né? Claro que é possível. Eu acho essa história até bem interessante, né? Bom, então concluindo essa leitura, chegamos no versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos, está vendo? Então por que os meninos de 2 anos para baixo? De onde ele tirou esse número? O mais provável é que foi o tempo que os magos teriam dito para ele que eles teriam visto essa estrela, né? O versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Bom, eu coloquei uma imagem aí para vocês, agora na página 43, né, de um quadro pintado em 1634, né, da descrição do massacre dos inocentes, porque os soldados romanos cumpriam ordem, né, entravam onde tinha uma criança, tinha que matar. Os israelitas, nesse período, até para nós entendermos, irmãos, o desejo de um Messias, porque o sofrimento era muito grande, por exemplo, como esse que Herodes vai fazer, né? E em outros casos, grupos que se revoltavam contra Herodes, eles eram crucificados. Sabe o que significa você ver, de repente, o seu pai, o seu irmão, o seu filho sendo pregado numa cruz? Você não pode tirar ele de lá, ele fica lá durante dias gemendo. Era um sofrimento terrível que os israelitas estavam vivendo. Então, nesse período, o desejo de um Messias era muito grande. Então, por isso que Herodes, ele vivia sempre precavido com esse tema. A história comprova que Herodes, ele quando construiu, fortaleceu Jerusalém, ele construiu torres de vigia diferente das torres de vigia que normalmente se construíam no mundo. As torres de vigia do mundo normalmente são voltadas, né, para fora, para você ver o exército inimigo que vai te atacar. Mas as torres de vigia de Jerusalém, elas eram voltadas para dentro, para você ver as revoltas que ocorriam dentro da cidade, né, porque tinha aqueles grupos que não aceitavam Herodes, ainda mais porque tinha alguns dizendo que Herodes era o Messias, e Herodes ainda havia colocado uma águia no templo, né, que era um símbolo pagão, era um símbolo do paganismo de Roma, né, a águia. Então a revolta era muito grande, tinha sempre pessoas criando revolta. Iam para uma multidão numa festa então, e juntava 10, 20, escolhia uma pessoa
aleatoriamente esfaqueava. Eles tinham que criar problema dentro de Jerusalém para mostrar que eles não estavam aceitando aquele governo. Isso era rotineiro. Então, por isso que as torres de vigia de Jerusalém eram viradas para o lado de dentro, ok? Para eles ficarem vigiando o povo. Eu comento aí, nenhuma outra fonte histórica relata a morte destes inocentes na cidade de Belém. Joséfo, historiador que nós estamos usando muito nesse curso, né, não falou do assunto, o que se explica pela pequena expressão da cidade de Belém. Pois bem, a cidade de Belém, na verdade, era uma pequena aldeia, ok? E as notícias na época não se espalhavam tanto, tá ok? Então, ele deve ter ido naquela região, fez uma matança desses meninos, e essa notícia não foi uma notícia que correu o mundo. Roma não anotou nada sobre isso, nem Flávio Joséfo falou nada, né? Já teve arqueólogos dizendo que acharam umas ossadas de crianças perto da região de Belém, nessa faixa etária, mas ainda não tem certeza se são esses meninos que teriam sido mortos nesse período. Eu comento mais. A riqueza de Herodes para tantas edificações era resultado da grande peregrinação de judeus que estavam espalhados pelo mundo há 700 anos. Em todos os países onde viviam, eles se destacavam e eram abençoados financeiramente. Nos dias do Novo Testamento, a peregrinação de judeus à cidade de Jerusalém não tinha equivalente no mundo, pois nenhum povo estava espalhado como os israelitas. Lembre-se que eram de 700 anos, né? Alguns até comparavam o templo de Jerusalém com o templo de Diana e o templo de Zeus. E diz que em termos de tamanho o templo de Jerusalém era maior. Então realmente era um local suntuoso. Eu coloquei aí na página 44 para vocês uma figura, uma pedra que os arqueólogos encontraram, que ela é atribuída ao templo de Herodes, tá bom? E nela vem escrito em hebraico, lugar de toque de trombeta. Lugar de toque de trombeta. Ou seja, ela marcava um ponto onde eles deveriam tocar uma trombeta. Essa pedra, acredita-se, os arqueólogos atribuem ela ao templo de Herodes. Okay? E botei também na página 45 uma outra pedra também do templo de Herodes, que essa já está escrito em grego, ok? Porque era uma mensagem destinada aos gentios, que a maioria falava grego, ok? E o que vem escrito em grego? Está escrito, olha, que nenhum estrangeiro entre no parapeito e na divisória que circunda os arredores do templo. Qualquer um pego violando será responsabilizado por sua morte subsequente. Ou seja, tinha uma área do templo onde o gentio não podia entrar. Okay? E essa pedra, ela marcava um limite, né, de até onde os gentios podiam ir. Okay?